O céu escureceu sobre Jerusalém naquele dia fatídico. Está consumado, foram as últimas palavras antes que sua cabeça pendesse. Mas a morte de Jesus não foi o fim da história. Foi apenas o começo de uma série de eventos sobrenaturais que abalaram o mundo. Terremotos, véus rasgados, mortos ressuscitados. A natureza e o mundo espiritual reagiram de maneiras inexplicáveis quando o Filho de Deus entregou seu Espírito. O que realmente aconteceu nas horas que se seguiram? O sol brilhava intensamente sobre Jerusalém naquela sexta-feira, um dia que começou como qualquer outro na Cidade Santa. Peregrinos lotavam as ruas para a Páscoa, o mercado estava agitado e sacrifícios eram oferecidos no templo. Porém, fora das muralhas da cidade, no monte chamado Gólgota, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jesus de Nazaré, aquele que muitos chamavam de Messias, pendia de uma cruz romana. Seu corpo, marcado por açoites e tortura, estava enfraquecido. Soldados romanos montavam guarda aos pés da cruz, enquanto uma multidão mista de admiradores em luto e opositores zombeteiros assistia ao espetáculo macabro. Por volta da sexta hora, conforme registrado nos evangelhos, algo incomum começou a acontecer. O céu, antes claro, gradualmente escureceu. Não era apenas uma nuvem passageira, mas trevas que se estenderam por toda a terra. Durante 3 horas completas, do meio-dia às 3 da tarde, uma escuridão inexplicável cobriu a região. Os romanos, supersticiosos por natureza, ficaram inquietos. Os judeus, conhecedores das Escrituras, lembraram-se das pragas do Egito. Todos perceberam que aquilo não era natural. Não era um eclipse, pois a Páscoa sempre ocorria durante a lua cheia, quando eclipses solares são impossíveis. Era como se o próprio céu estivesse de luto, como se a criação inteira segurasse a respiração, enquanto seu Criador sofria. As trevas eram tão densas que alguns relatos sugerem que era difícil ver o rosto de quem estava ao lado. Durante essas horas, Jesus permaneceu na cruz. Sua respiração cada vez mais difícil, cada palavra pronunciada com esforço excruciante. E então, após 3 horas de escuridão, ele clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. O centurião romano, um homem endurecido por anos de batalhas e execuções, observou tudo com crescente perturbação. Ele havia supervisionado muitas crucificações, mas nunca vira nada como aquilo. Nunca presenciara a natureza reagir à morte de um homem. Nunca ouvira um condenado perdoar seus executores ou se preocupar com os outros enquanto agonizava. As trevas não foram apenas um fenômeno físico, mas um sinal profético. Era o início de uma série de eventos que marcariam para sempre a história da humanidade, sinalizando que a morte de Jesus não era o fim, mas o começo de algo muito maior. No mesmo instante em que Jesus exalou seu último suspiro no Gólgota, a quilômetros dali, no coração de Jerusalém, algo extraordinário acontecia no templo. Era aproximadamente a 9ª hora do dia, o momento exato da oferta do sacrifício vespertino. O templo de Herodes era uma estrutura imponente, considerada uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. No seu interior, separando o lugar santo do Santo dos Santos, pendia um véu impressionante. Não era uma cortina comum. Tratava-se de um tecido majestoso, com a espessura de um palmo, tão pesado que diziam ser necessários muitos homens para movê-lo. Este véu representava a separação entre Deus e a humanidade. Apenas o sumo sacerdote podia atravessá-lo, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Era um lembrete constante da distância entre o divino e o humano, entre o sagrado e o profano. Naquele momento preciso, quando Cristo proclamou "está consumado", o véu do templo rasgou-se em 2 de cima a baixo. Não foi um rasgo parcial, nem uma deterioração gradual. Foi um evento súbito e completo. Mais importante ainda, rasgou-se de cima para baixo, como se uma mão invisível o tivesse partido ao meio. Os sacerdotes que oficiavam no templo naquele momento devem ter ficado paralisados de terror. Imagine a cena. Homens dedicados a preservar a santidade do templo, realizando seus deveres rituais,
quando de repente, sem intervenção humana visível, o majestoso véu se parte. O som do tecido pesado rasgando-se ecoou pelas câmaras sagradas, interrompendo cânticos e orações. Subitamente, o Santo dos Santos, que por séculos permanecera oculto, estava exposto. O lugar onde acreditava-se que a presença de Deus habitava estava agora visível a todos os que estavam no templo. Era um sinal poderoso e inegável. Este evento não foi apenas uma curiosidade histórica, foi uma declaração teológica profunda. O véu rasgado simbolizava o fim da separação entre Deus e a humanidade. Não mais seria necessário um sumo sacerdote humano para fazer mediação entre o povo e o divino. Através da morte de Jesus, um novo caminho estava aberto, permitindo acesso direto ao trono da graça. As implicações eram revolucionárias. O sistema de sacrifícios, que havia sido o centro da adoração judaica por séculos, acabava de ser transformado. O Cordeiro de Deus, como João Batista havia proclamado, tinha tirado o pecado do mundo. Não mais seria necessário o sangue de animais para cobrir temporariamente as transgressões. Enquanto o véu do templo ainda balançava em duas metades, a terra, sob os pés de todos em Jerusalém, começou a tremer violentamente. O relato bíblico é claro. Um grande terremoto sacudiu a região no momento da morte de Jesus. Não era um tremor comum, daqueles que ocasionalmente atingiam a região. Este tinha uma precisão cronológica que não podia ser ignorada. Coincidiu exatamente com o momento em que Jesus entregou seu espírito. Era como se a própria criação reagisse à morte do Criador, como se a terra não pudesse suportar o peso daquele momento sem manifestar sua angústia. O terremoto foi poderoso o suficiente para ser mencionado em todos os relatos do evento. Rochas se partiram ao meio, estruturas tremeram em seus alicerces, pessoas caíram ao chão, buscando proteção, enquanto outras corriam pelas ruas em pânico. No Gólgota, onde o corpo de Jesus ainda pendia na cruz, os soldados romanos se entreolharam com espanto. Eles haviam presenciado as trevas sobrenaturais por 3 horas, ouviram as últimas palavras do condenado e agora sentiam a terra tremer sob seus pés. Era demais para atribuir a coincidência. O centurião, olhando para Jesus e então para o céu, para as rochas se partindo e para a reação de seus homens, pronunciou palavras que certamente o teriam colocado em perigo perante seus superiores. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Para os judeus presentes, o terremoto tinha um significado ainda mais profundo. Nas Escrituras, tremores de terra frequentemente acompanhavam manifestações divinas. Quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, a montanha tremeu violentamente. Os profetas haviam predito que o dia do Senhor seria marcado por sinais nos céus e na terra. Este não era apenas um evento geológico, era um sinal apocalíptico. A morte de Jesus não estava apenas encerrando sua vida terrena, estava iniciando uma nova era na história da redenção humana. O terremoto era o anúncio divino de que algo fundamental tinha mudado no relacionamento entre o céu e a terra. À medida que o solo se acalmava, muitos dos que haviam zombado de Jesus horas antes agora batiam no peito em sinal de arrependimento. O espetáculo da crucificação, que começara como uma demonstração de poder romano e satisfação para os líderes religiosos, transformara-se em um evento que deixava todos abalados e temerosos. Enquanto o terremoto ainda reverberava pelas colinas de Jerusalém, algo ainda mais extraordinário começou a acontecer. Os sepulcros, muitos deles escavados nas rochas ao redor da cidade, começaram a se abrir. Na tradição judaica, os mortos eram colocados em cavernas ou túmulos escavados na rocha, com grandes pedras roladas para fechar a entrada. Era um sistema de sepultamento eficiente e respeitoso. Mas agora, com o poderoso terremoto, as pedras que selavam esses túmulos foram deslocadas e os sepulcros ficaram expostos. O relato bíblico é breve, mas profundamente impactante. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aqui está algo que ultrapassa até mesmo o extraordinário dos eventos anteriores. Não era apenas a natureza respondendo à morte de Jesus.
era a própria morte sendo desafiada. Imagine o assombro dos habitantes de Jerusalém ao verem túmulos, alguns deles selados há anos, subitamente abertos. Alguns provavelmente se aproximaram com cautela, esperando encontrar apenas os restos mortais expostos. Mas o que viram, ou o que ocorreria em breve, estava além de qualquer expectativa. Os corpos dos santos, pessoas que haviam vivido fielmente e morrido na esperança da promessa de Deus, estavam sendo ressuscitados. Não eram fantasmas ou aparições espirituais, mas corpos reais, restaurados à vida. Este era um prenúncio poderoso do que a morte de Jesus havia conquistado. É importante notar, no entanto, que o texto bíblico indica que esses santos ressuscitados só entraram na Cidade Santa após a ressurreição de Jesus. Cristo seria as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Esses santos ressuscitados eram um sinal visível de que o poder da morte havia sido quebrado, mas Jesus ainda seria o primeiro na nova ordem da ressurreição. Para os discípulos de Jesus, confusos e aterrorizados com a crucificação de seu mestre, estes eventos devem ter sido incompreensíveis no momento. Somente depois, à luz da ressurreição, começariam a entender o significado de tudo o que haviam testemunhado. Para os líderes religiosos que haviam conspirado contra Jesus, estes sinais eram inquietantes. Eles haviam conseguido silenciar o profeta da Galileia, mas agora a própria natureza e o mundo espiritual pareciam protestar contra sua ação. O que significava tudo isso? Teriam eles realmente assassinado o Messias? Enquanto os eventos sobrenaturais se desenrolavam ao redor de Jerusalém, voltemos nossa atenção ao centurião romano e seus soldados que permaneciam no Gólgota. Estes homens não eram judeus. Não estavam imersos nas expectativas messiânicas ou nas profecias das escrituras hebraicas. Eram profissionais militares a serviço de Roma, acostumados à violência e à morte. O centurião era um oficial experiente, comandando uma centena de soldados. Para chegar a tal posição, certamente havia testemunhado inúmeras batalhas e execuções. Crucificar criminosos era uma tarefa rotineira para seus homens. Eles conheciam a ciência da tortura e da morte lenta. Mas algo nesta crucificação era diferente. O comportamento de Jesus na cruz não seguia o padrão usual. Não houve maldições. Aos executores, não houve súplicas desesperadas, não houve a habitual resistência até o último suspiro. Em vez disso, Jesus havia perdoado seus algozes, consolado um criminoso moribundo ao seu lado e cuidado de sua mãe. E então vieram os sinais, as trevas inexplicáveis ao meio-dia, o terremoto no momento exato de sua morte e agora as rochas que se partiam ao redor deles. O centurião, observando tudo isto, foi impactado profundamente. Os evangelhos registram sua confissão. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos. Certamente este homem era justo. Lucas. Estas não eram meras observações casuais, mas declarações que contradiziam diretamente a acusação oficial pela qual Jesus havia sido executado. Para um oficial romano fazer tal declaração era extraordinário. Os romanos veneravam o imperador como divino, e reconhecer a divindade de um criminoso judeu executado era quase uma traição. Mas o testemunho dos eventos sobrenaturais foi tão convincente que o centurião não pôde negar o que seus olhos viam. O Evangelho de Mateus menciona que não apenas o centurião, mas também os outros soldados que guardavam Jesus, ao verem o terremoto e presenciarem tudo o que acontecia, ficaram aterrorizados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Este reconhecimento por parte de soldados romanos é significativo. Eles eram observadores imparciais, sem interesse pessoal no resultado. Não tinham razão para inventar ou exagerar o que viram. Seu testemunho serve como uma validação independente dos eventos extraordinários que acompanharam a morte de Jesus. Para os primeiros cristãos, a confissão do centurião romano tinha um significado adicional. Simbolizava que as boas novas de Jesus não estariam limitadas ao povo judeu, mas alcançariam todas as nações, incluindo Roma, o poder dominante da época.
Após a ressurreição de Jesus, no terceiro dia, um dos eventos mais extraordinários e menos discutidos da narrativa bíblica ocorreu nas ruas de Jerusalém. O evangelista Mateus relata que muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Imagine o impacto que isto causou na população de Jerusalém. A cidade já estava em polvorosa com os rumores sobre o túmulo vazio de Jesus. Os líderes religiosos estavam tentando desesperadamente controlar a narrativa, espalhando a história de que os discípulos haviam roubado o corpo durante a noite. E então, como que para desafiar qualquer tentativa de negar a ressurreição, pessoas há muito falecidas começaram a aparecer pela cidade. Não eram aparições fantasmagóricas ou visões espirituais, eram pessoas físicas, reconhecíveis, que haviam sido sepultadas com todas as honras fúnebres e agora caminhavam novamente entre os vivos. O texto bíblico não nos dá muitos detalhes sobre quem eram esses santos. Não sabemos seus nomes, quantos eram ou quanto tempo haviam estado mortos, mas podemos imaginar o choque e a confusão que causaram. Talvez fossem profetas, cuja palavra havia sido ignorada, justos que haviam sido perseguidos, fiéis que haviam mantido a esperança messiânica viva em tempos difíceis. Imagine um homem em Jerusalém recebendo a visita de seu amado pai, sepultado há anos, ou uma mulher vendo seu filho, cuja morte havia chorado amargamente, aparecer à sua porta. Como é possível? Seria a pergunta em todos os lábios. O que significa tudo isso? Esses santos ressuscitados eram um testemunho vivo do poder de Cristo sobre a morte. Eles não apareceram aleatoriamente, mas entraram na cidade e apareceram a muitos. Havia um propósito testemunhal em sua ressurreição. Eram provas ambulantes de que algo sem precedentes havia acontecido. A barreira entre a vida e a morte havia sido rompida. Os líderes do Sinédrio, que haviam planejado silenciar Jesus eliminando-o, agora enfrentavam um problema muito maior. Não era apenas o túmulo de Jesus que estava vazio. Outros sepulcros também estavam, e seus antigos ocupantes estavam vivos, conversando, compartilhando seu testemunho com qualquer um que quisesse ouvir. É notável que esses santos ressuscitados apareçam apenas no Evangelho de Mateus, talvez porque Mateus, escrevendo primariamente para uma audiência judaica, entendesse o significado profundo desse sinal. Na tradição judaica, a ressurreição dos mortos estava intimamente ligada à era messiânica e ao dia do Senhor. A presença desses ressuscitados era um anúncio inconfundível de que a era messiânica havia começado. Enquanto a cidade de Jerusalém processava os eventos extraordinários que se seguiram à crucificação, outro drama se desenrolava no jardim onde o corpo de Jesus havia sido colocado. José de Arimateia, um membro secreto do conselho e seguidor de Jesus, havia obtido permissão de Pilatos para remover o corpo da cruz e colocá-lo em seu túmulo novo, escavado na rocha. Os principais sacerdotes e fariseus, lembrando-se das palavras de Jesus sobre ressuscitar ao terceiro dia, foram até Pilatos no dia seguinte. «Senhor», disseram eles, «lembramo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos, furtem o corpo e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último engano será pior do que o primeiro». Pilatos concedeu-lhes uma guarda de soldados romanos, profissionais treinados cuja vida dependia do cumprimento de suas ordens. Para garantir ainda mais a segurança do túmulo, os sacerdotes selaram a grande pedra que bloqueava a entrada, provavelmente usando cordas esticadas através da pedra e fixadas com selo oficial em ambos os lados. Qualquer tentativa de mover a pedra romperia o selo, evidenciando a interferência. Os guardas se posicionaram, preparados para uma longa vigília. Talvez conversassem sobre os eventos estranhos que haviam testemunhado, as trevas inexplicáveis, o terremoto. Alguns deles poderiam até ter estado presentes na crucificação e ouvido o testemunho do centurião.
O que aconteceu na madrugada do terceiro dia foi tão extraordinário que mudou para sempre a vida desses homens. Mateus registra que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como neve. Os guardas, homens endurecidos pela vida militar, tremeram de medo e ficaram como mortos. Este não era um desmaio comum ou um momento de fraqueza. Foi um terror tão intenso que os paralisou completamente. Quando recuperaram os sentidos, encontraram o túmulo aberto e vazio. A pedra havia sido removida, o selo oficial rompido e o corpo que estavam encarregados de guardar havia desaparecido. Para um soldado romano, falhar em sua missão significava enfrentar punições severas, frequentemente a morte. Em pânico, alguns deles correram para a cidade para relatar o ocorrido aos principais sacerdotes. Estes reuniram o conselho e, após deliberação, ofereceram aos soldados uma grande soma em dinheiro para que espalhassem uma história falsa. Dizei: vieram de noite os seus discípulos e o furtaram enquanto dormíamos. Era uma história absurda. Se estivessem dormindo, como poderiam saber quem havia roubado o corpo? Além disso, admitir que haviam dormido durante o serviço seria confessar uma ofensa punível com a morte. Os sacerdotes prometeram protegê-los, caso o assunto chegasse aos ouvidos de Pilatos. Os soldados aceitaram o suborno e espalharam a história fabricada. Mas o que eles realmente viram naquela madrugada deve ter assombrado seus pensamentos pelo resto de suas vidas. Enquanto os guardas e os líderes religiosos tramavam para encobrir os eventos extraordinários, outro grupo se dirigia ao sepulcro com intenções muito diferentes. Era o início da manhã do primeiro dia da semana, ainda escuro, quando Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé saíram em direção ao túmulo de Jesus. Estas mulheres haviam seguido Jesus fielmente durante seu ministério, servindo-o e apoiando-o com seus próprios recursos. Haviam permanecido ao pé da cruz quando muitos dos discípulos fugiram com medo. Haviam observado onde José de Arimateia colocara o corpo e, respeitando o sábado, agora vinham completar os rituais de sepultamento, trazendo especiarias aromáticas para ungir o corpo. Durante o caminho, conversavam preocupadas. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Sabiam que uma grande pedra circular havia sido rolada para selar o túmulo, pesada demais para que pudessem movê-la sozinhas. Quando chegaram ao jardim, o sol começava a iluminar o horizonte. Para sua surpresa, viram que a enorme pedra já havia sido removida. Maria Madalena, presumindo que o corpo havia sido roubado, correu imediatamente para contar a Pedro e João. As outras mulheres, no entanto, aproximaram-se do sepulcro. Ao entrarem, tiveram uma visão que as deixou aterrorizadas e maravilhadas simultaneamente. Um jovem vestido de branco, um anjo, conforme os relatos, estava sentado à direita. Não vos assusteis, disse ele. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. As mulheres saíram apressadamente, tremendo de espanto. O evangelista Marcos relata que inicialmente não disseram nada a ninguém porque estavam com medo. Lucas acrescenta que quando finalmente contaram aos 11 apóstolos, suas palavras pareceram-lhes um delírio e não creram nelas. Este detalhe é significativo. Se os evangelistas estivessem inventando uma história para promover a fé na ressurreição, certamente não teriam escolhido mulheres como as primeiras testemunhas. Na cultura judaica da época, o testemunho feminino não era aceito nos tribunais. Escolher mulheres como primeiras testemunhas seria contraproducente, a menos que fosse realmente o que aconteceu. O espanto e a reação inicial de silêncio das mulheres é psicologicamente verdadeiro. Confrontadas com algo tão além de sua experiência, algo que desafiava a própria realidade como a conheciam, reagiram com uma mistura de medo, confusão e alegria. Não compreendiam completamente o que haviam testemunhado,
mas sabiam que era extraordinário. Enquanto isso, Maria Madalena havia chegado ofegante à casa onde Pedro e João estavam. Com voz trêmula pela corrida e pela emoção, ela anunciou: "Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram." Os 2 discípulos se entreolharam por um instante, absorvendo a notícia alarmante. Sem trocar palavras, ambos saíram correndo em direção ao jardim. Era uma corrida urgente, impulsionada pelo desespero e pela esperança. João, sendo mais jovem, correu mais depressa e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, ele olhou para dentro, mas não entrou. De sua posição, pôde ver as faixas de linho que haviam envolvido o corpo de Jesus, cuidadosamente dobradas, mas não havia corpo. Pedro, chegando logo em seguida, não se deteve na entrada. Com sua impetuosidade característica, entrou diretamente no túmulo. O que viram deixou-os perplexos. As faixas de linho estavam ali, colocadas ordenadamente. O sudário que cobrira a cabeça de Jesus estava enrolado num lugar à parte. Não havia sinais de pressa ou desordem, como seria esperado caso o corpo tivesse sido roubado. Ladrões de túmulos não teriam perdido tempo desembrulhando o cadáver, especialmente considerando as especiarias e ungüentos que o tornavam grudento. João entrou então, viu e creu. O evangelista nota, entretanto, que eles ainda não haviam compreendido a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Com essa mistura de fé nascente e confusão, os 2 discípulos voltaram para casa. Maria Madalena, porém, permaneceu junto ao túmulo chorando. Em seu desespero, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e teve uma visão extraordinária. 2 anjos em vestes brancas, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. "Mulher, por que choras?" "Srênia", perguntaram-lhe. "Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram", respondeu ela. Ao virar-se, viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Pensando tratar-se do jardineiro, ouviu a mesma pergunta: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Ainda sem reconhecê-lo, Maria implorou: "Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei." Então Jesus pronunciou apenas seu nome, Maria. Com aquela única palavra, pronunciada com a voz familiar que tantas vezes a havia chamado, seus olhos se abriram. "Rabone", que quer dizer mestre, exclamou ela, lançando-se aos seus pés. Assim, Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, tornou-se a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado e recebeu dele a primeira comissão apostólica. "Vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." No mesmo dia da ressurreição, 2 discípulos caminhavam pela estrada que levava de Jerusalém à pequena aldeia de Emaús, situada a cerca de 11 quilômetros da cidade. Um deles chamava-se Cleopas. O nome do outro não foi registrado. Enquanto caminhavam, discutiam intensamente os eventos extraordinários dos últimos dias. A condenação e crucificação de Jesus, os sinais sobrenaturais durante sua morte, os relatos das mulheres sobre o túmulo vazio e visões de anjos. Suas expressões refletiam a confusão e a tristeza que sentiam. Haviam depositado suas esperanças em Jesus como o Redentor de Israel, e agora tudo parecia perdido. Absortos em sua conversa, mal notaram quando um estranho se aproximou e começou a caminhar ao lado deles. Era Jesus, mas seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. "Que conversa é essa que vocês estão tendo pelo caminho?" Srênia perguntou-lhes. Eles pararam, com semblante entristecido. Cleopas respondeu com certa surpresa: "És tu, o único visitante em Jerusalém, que não sabe as coisas que nela têm acontecido nestes dias?" "Que coisas?" swingou Jesus. Eles então relataram tudo sobre Jesus de Nazaré, como fora um profeta poderoso em obras e palavras, como os principais sacerdotes e líderes o haviam entregado para ser condenado à morte e crucificado. "Nós esperávamos que ele fosse o que iria redimir Israel", confessaram, revelando suas esperanças messiânicas frustradas. Mencionaram também o desconcertante relato das mulheres sobre o túmulo vazio e visões de anjos,
E como alguns dos discípulos foram verificar e encontraram o sepulcro exatamente como as mulheres haviam dito, mas não viram Jesus. Ouvindo pacientemente, Jesus então respondeu: Ó insensatos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que as Escrituras diziam a seu respeito. Deve ter sido uma lição extraordinária de teologia bíblica, mostrando como todo o Antigo Testamento apontava para sua vinda, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Ao aproximarem-se de Emaús, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco porque é tarde e o dia já declina. Jesus entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu. Nesse momento, seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Atônitos, disseram um ao outro: Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? O que havia sido uma caminhada de desalento transformou-se instantaneamente em uma jornada de esperança renovada. Apesar da hora avançada e do cansaço da viagem, eles se levantaram naquele mesmo instante e retornaram a Jerusalém. Encontraram os 11 apóstolos e outros discípulos reunidos, já alvoroçados com a notícia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que lhes acontecera no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles ao partir o pão. Um detalhe tão simples, a maneira como partia o pão, havia sido o gatilho para que seus olhos espirituais se abrissem. Este encontro no caminho de Emaús ilustra perfeitamente a jornada espiritual de muitos seguidores de Jesus após a crucificação, da decepção à compreensão, da tristeza à alegria, da confusão à clareza. Mostra também como Jesus pacientemente caminha ao lado dos que duvidam, oferecendo não apenas sua presença, mas também a iluminação das Escrituras. Enquanto os discípulos ainda conversavam sobre estes acontecimentos extraordinários, reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, algo inesperado aconteceu. De repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. O evangelista Lucas relata que ficaram aterrorizados e assustados, pensando estar vendo um espírito. A aparição súbita de alguém que sabiam ter morrido era algo completamente fora de sua experiência. O medo era uma reação natural. Jesus, percebendo seu temor e dúvida, perguntou: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Enquanto diziam estas palavras, mostrou-lhes as mãos e os pés, ainda marcados pelos cravos da crucificação. Eram as cicatrizes de seu sacrifício, agora transformadas em marcas de identificação e vitória. Mesmo assim, conta Lucas, eles ainda não criam por causa da alegria e do espanto. Era bom demais para ser verdade. A ressurreição que Jesus havia predito várias vezes estava agora diante deles, em carne e osso. E a mente humana lutava para processar essa realidade transformadora. Para dissipar qualquer dúvida remanescente, Jesus pediu: Tendes aqui alguma coisa para comer? Trouxeram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele tomou e comeu diante deles, demonstrando que não era uma aparição espectral, mas tinha um corpo físico real, capaz de ingerir alimentos. Depois, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Como havia feito com os discípulos no caminho de Emaús, explicou como tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos a seu respeito, precisava cumprir-se, que o Cristo padeceria, ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome se pregaria arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Concluiu dizendo: Vós sois testemunhas destas coisas. Era uma comissão e uma responsabilidade. Eles haviam testemunhado eventos que mudariam o curso da história humana, e agora eram encarregados de compartilhar esse testemunho com o mundo.
Uma pessoa, contudo, estava ausente nessa reunião. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12. Quando os outros discípulos lhe contaram: "Vimos o Senhor", ele declarou: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei." 8 dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos, e desta vez Tomé estava com eles. Como da vez anterior, as portas estavam fechadas, mas isso não impediu Jesus de aparecer entre eles, dizendo: "Paz seja convosco." Em seguida, dirigiu-se diretamente a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Este momento é extraordinário por várias razões. Primeiro, mostra que Jesus estava ciente das palavras de Tomé, embora não estivesse fisicamente presente quando foram pronunciadas. Segundo, revela a compaixão de Jesus ao satisfazer exatamente as condições que Tomé havia estabelecido para crer. Em vez de repreender sua dúvida, Jesus a trata como uma oportunidade para fortalecer a fé. Confrontado com o Cristo ressuscitado, oferecendo-lhe exatamente a prova que havia exigido, Tomé não precisou mais tocar para crer. Sua resposta foi a mais profunda confissão de fé encontrada nos Evangelhos: "Senhor meu e Deus meu." Em sua resposta, Jesus pronunciou uma bênção que ecoa através dos séculos, alcançando todos os que viriam depois. "Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Esta bênção é para todas as gerações futuras de seguidores de Cristo, que não teriam o privilégio do encontro físico com o Jesus ressuscitado, mas creriam através do testemunho dos apóstolos. A história de Tomé nos ensina várias lições importantes. Primeiro, que a dúvida honesta não é condenada por Deus, mas pode ser um caminho para uma fé mais profunda. Segundo, que Jesus encontra cada pessoa em seu próprio ponto de necessidade, oferecendo evidências apropriadas à sua situação. E terceiro, que o objetivo final não é simplesmente acreditar na ressurreição como um fato histórico, mas reconhecer Jesus como Senhor e Deus. Títulos que implicam submissão completa e adoração. O Tomé duvidoso, como é frequentemente chamado, tornou-se um dos mais fervorosos apóstolos. Segundo tradições antigas, levou o Evangelho até a Índia, onde foi martirizado por sua fé. A dúvida que enfrentou honestamente o levou a uma convicção inabalável. Conforme Jesus havia instruído, os discípulos retornaram a Galiléia após a Páscoa. Enquanto esperavam por ele, 7 deles estavam juntos à margem do mar da Galiléia, também chamado Mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros discípulos. A vida tinha que continuar, e esses homens, muitos deles pescadores de profissão antes de seguir Jesus, decidiram retornar ao seu ofício. Pedro anunciou: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos contigo." Saíram então e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quando amanhecia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, talvez devido à distância ou à pouca luz. Jesus chamou: "Filhos, tendes alguma coisa para comer?" "Não", responderam. Então ele disse: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Obedeceram, e a rede ficou tão cheia de peixes que não conseguiam puxá-la para dentro do barco. Este milagre despertou memórias. Anos antes, no início do ministério de Jesus, uma pesca semelhante havia acontecido, levando Pedro a reconhecer Jesus como Senhor e a seguir seu chamado para ser pescador de homens. Agora, após a ressurreição, o milagre se repetia, como um lembrete e uma reafirmação daquele chamado original. João, o discípulo a quem Jesus amava, foi o primeiro a reconhecê-lo. Disse a Pedro: "É o Senhor." Ao ouvir isso, Pedro, impulsivo como sempre, amarrou sua veste ao redor de si, pois havia tirado a roupa para trabalhar, e lançou-se ao mar, nadando em direção à praia. Os outros discípulos seguiram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. Quando chegaram à terra, viram brasas acesas com peixes sobre elas e pão.
Jesus pediu que trouxessem alguns dos peixes que haviam acabado de pescar. Pedro foi e puxou a rede para a terra, cheia com 153 grandes peixes. Surpreendentemente, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. "Vinde, comei", convidou Jesus. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: "Quem és tu?", renia, sabendo que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes, e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. A cena na praia, com o café da manhã preparado, revela um Jesus ressuscitado que continua a cuidar das necessidades físicas e espirituais de seus seguidores. É também significativo que, após um fracasso, uma noite sem pescar nada, a obediência à palavra de Cristo trouxe abundância. Após a refeição na praia, veio um dos momentos mais tocantes e significativos das aparições pós-ressurreição. Jesus voltou-se para Simão Pedro, que o havia negado 3 vezes na noite da traição, e iniciou uma conversa íntima e restauradora. "Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?", swingou Jesus. Era uma pergunta direta, que tocava no cerne da identidade e compromisso de Pedro. Antes da negação, Pedro havia declarado enfaticamente que, mesmo que todos os outros abandonassem Jesus, ele nunca o faria. Agora, essa confiança em si mesmo havia sido despedaçada pela realidade de sua fraqueza. "Sim, Senhor", respondeu Pedro com humildade, "tu sabes que te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta os meus cordeiros." Segunda vez, Jesus perguntou: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus disse: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Pedro entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: "Amas-me?" e disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo." Jesus respondeu: "Apacenta as minhas ovelhas." O significado das 3 perguntas é evidente. Correspondem às 3 negações de Pedro. Assim como Pedro havia negado Jesus 3 vezes, agora tinha a oportunidade de afirmar seu amor 3 vezes. Era um processo de restauração completa, pública e oficial. Jesus não apenas perdoava Pedro, mas reafirmava sua confiança nele, entregando-lhe a responsabilidade de cuidar de seu rebanho. Em seguida, Jesus fez uma profecia sobre o futuro de Pedro. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres." O evangelista João explica que Jesus disse isso para indicar com que morte Pedro glorificaria a Deus. Esta profecia indica que Pedro eventualmente sofreria o martírio por sua fé. Segundo a tradição da igreja primitiva, Pedro foi crucificado em Roma durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Após esta profecia, Jesus simplesmente disse a Pedro: "Segue-me." Era o mesmo chamado que havia feito anos antes, quando Pedro era um pescador comum no mar da Galileia. Agora, com um entendimento mais profundo de suas próprias fraquezas e da graça restauradora de Cristo, Pedro seguiria até o fim. Nos 40 dias entre sua ressurreição e ascensão, Jesus apareceu aos discípulos muitas vezes, falando-lhes sobre o reino de Deus. Uma das aparições mais significativas ocorreu em uma montanha na Galileia, onde Jesus havia marcado encontro com eles. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esta nota honesta sobre a dúvida persistente em alguns mostra a veracidade do relato. Os evangelistas não tentaram pintar um quadro idealizado de fé perfeita e instantânea. Jesus aproximou-se e disse-lhes: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Esta declaração estabelece a base para o que viria a seguir. O Cristo ressurreto não é apenas um mestre ou profeta restaurado à vida. Ele é o Senhor soberano de toda a criação, com autoridade suprema. Baseado nessa autoridade, Jesus emitiu o que ficou conhecido como a Grande Comissão.
Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta comissão contém vários elementos cruciais. Primeiro, era universal em escopo. Todas as nações. A mensagem do Evangelho não seria limitada a Israel, mas se estenderia a todos os povos da terra. Segundo, o objetivo principal era fazer discípulos, não apenas convertidos, mas seguidores comprometidos que modelariam suas vidas segundo os ensinamentos de Jesus. Terceiro, incluía ritos específicos, batismo e instrução contínua, ensinando-os a guardar. O discipulado não seria uma decisão momentânea, mas um processo de vida inteira de aprendizado e obediência. Quarto, revelava uma compreensão trinitariana de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, uma formulação teológica profunda que se tornaria central para a fé cristã. Jesus concluiu com uma promessa reconfortante: "E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos." Embora estivesse prestes a deixá-los fisicamente, sua presença espiritual permaneceria com eles em sua missão. Esta comissão não era apenas para os 11 discípulos presentes naquele momento, mas para todos os seguidores de Jesus através das gerações. Estabeleceu o propósito fundamental da Igreja: continuar a missão de Jesus de trazer reconciliação entre Deus e a humanidade, expandindo o reino de Deus até os confins da terra. O evangelista Marcos acrescenta outro elemento importante à comissão: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado." E enumera sinais que acompanhariam os que crescem. Expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam em serpentes, beberiam substâncias mortíferas sem sofrer dano e colocariam as mãos sobre os enfermos para sua recuperação. Estes sinais não eram apenas para impressionar ou provar a autenticidade da mensagem, mas demonstrações práticas do poder do reino de Deus invadindo um mundo quebrado pelo pecado e pela morte. A comissão de Jesus não era apenas para falar sobre o reino, mas demonstrá-lo através de ações concretas de libertação, cura e transformação. Nas suas aparições finais em Jerusalém, Jesus deu instruções específicas aos apóstolos. Não deveriam sair de Jerusalém, mas esperar a promessa do Pai, a qual disse ele: "De mim ouvistes", porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Esta promessa do Espírito Santo era crucial. Jesus sabia que a tarefa gigantesca que havia confiado aos discípulos, levar o evangelho do reino a todas as nações, era impossível de ser realizada apenas com forças humanas. Precisariam de poder divino. Os discípulos, ainda não compreendendo completamente a natureza do reino de Deus, perguntaram: "Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel?" Estavam pensando em termos políticos e nacionalistas, esperando que Jesus finalmente expulsasse os romanos e restabelecesse a independência e glória de Israel. Jesus não descartou completamente essa esperança, mas redirecionou seu foco. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta resposta é profundamente significativa. Jesus não negou que haveria uma restauração futura de Israel, mas indicou que o tempo estava nas mãos de Deus. A tarefa imediata dos discípulos não era especular sobre cronogramas proféticos, mas ser testemunhas ativas do Evangelho, capacitadas pelo Espírito Santo. O plano de expansão que Jesus delineou, Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, tornou-se o esboço estrutural do livro de Atos, mostrando como o Evangelho se espalhou em círculos concêntricos a partir de Jerusalém. Começaria com os judeus em Jerusalém, estenderia-se à Judéia, região judaica, depois a Samaria, região mista de judeus e gentios, e finalmente a todo o mundo conhecido. Esta promessa do Espírito Santo foi o conforto final que Jesus ofereceu aos seus seguidores antes de sua partida.
Não os deixaria como órfãos, mas enviaria outro Consolador que estaria com eles para sempre. O mesmo poder que havia operado em Jesus durante seu ministério terreno operaria neles, capacitando-os para fazer obras ainda maiores, como Jesus havia prometido. Após dar suas instruções finais, Jesus conduziu os discípulos para fora da cidade até Betânia, no Monte das Oliveiras. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, começou a se elevar diante dos olhos deles. Lucas registra a cena com simplicidade, e aconteceu que, enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado para o céu. No livro de Atos, acrescenta: e quando dizia isto, foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. A ascensão de Jesus não foi apenas um epílogo dramático à sua vida terrena, mas um evento teologicamente significativo. Representava sua exaltação à destra de Deus, sua entronização como o Cristo vitorioso que havia conquistado o pecado e a morte. A nuvem que o recebeu não era apenas um fenômeno meteorológico, mas um símbolo da presença de Deus, assim como a nuvem da glória, Shequina, que havia guiado Israel no deserto e enchido o templo de Salomão. Jesus estava sendo recebido de volta à glória que havia deixado temporariamente para se tornar humano. Os discípulos ficaram olhando fixamente para o céu enquanto ele subia. Enquanto olhavam, 2 homens vestidos de branco apareceram junto deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Esta promessa dos anjos ligava a ascensão à segunda vinda de Cristo. Jesus voltaria da mesma maneira que havia partido, visivelmente, corporalmente, em glória. A ascensão não era o fim da história, mas o início de uma nova fase no plano divino. Após testemunharem a ascensão, os discípulos retornaram a Jerusalém com grande alegria. Diferente de quando Jesus foi crucificado, quando fugiram em desespero, agora entendiam que sua partida era necessária e benéfica. Ele ia preparar-lhes lugar e enviar o Espírito Santo. Em Jerusalém, estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Sua fé havia sido transformada. O Jesus que haviam conhecido como um mestre itinerante da Galileia, agora era reconhecido como o Senhor exaltado, sentado à direita de Deus, governando sobre todas as coisas. 10 dias após a ascensão de Jesus, os discípulos estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Era o dia de Pentecostes, uma das principais festas judaicas, celebrada 50 dias após a Páscoa. Jerusalém estava cheia de judeus devotos de todas as partes do mundo romano. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram então línguas como de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O barulho atraiu uma multidão. Judeus de diferentes nações, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia próximas a Cirene, romanos, cretenses e árabes, todos maravilhados, ouviam os discípulos falando em suas próprias línguas maternas. Como é que cada um de nós os ouve na nossa própria língua? Os Rênia perguntavam-se perplexos. Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Pedro, que semanas antes havia negado conhecer Jesus, agora se levantou com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Começou refutando a acusação de embriaguez. Estes homens não estão embriagados como pensais, pois é apenas a 3ª hora do dia. Em seguida, explicou que o que estavam testemunhando era o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Pedro então proclamou o Evangelho com ousadia, declarando que Jesus de Nazaré havia sido aprovado por Deus através de milagres, sinais e prodígios.
Foi entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, crucificado por mãos de iníquos, mas ressuscitado por Deus, porque era impossível que a morte o retivesse. Citando os Salmos, Pedro demonstrou que Davi havia profetizado sobre a ressurreição do Messias. Concluiu seu discurso com uma declaração poderosa: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras de Pedro atingiram o coração dos ouvintes. Que faremos, irmãos? Zrenia perguntaram compungidos. Pedro respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas receberam a mensagem e foram batizadas. A igreja nasceu não como uma instituição humana, mas como uma comunidade formada pelo Espírito Santo, unida pela fé em Jesus ressuscitado. Após o Pentecostes, a comunidade cristã primitiva começou a crescer rapidamente. Lucas descreve no livro de Atos como perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O impacto da ressurreição e ascensão de Jesus, somado ao derramamento do Espírito Santo, produziu uma comunidade radicalmente transformada. Havia entre eles um sentido de unidade e generosidade sem precedentes. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Esta nova comunidade não era apenas uma seita judaica reformada, mas uma nova realidade espiritual. Eram pessoas que haviam experimentado um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado através do Espírito Santo. Sua fé não se baseava em tradições herdadas, mas em um evento histórico testemunhado, a ressurreição, e em uma experiência pessoal contínua com o poder do Espírito. Os apóstolos, que antes haviam fugido com medo, agora proclamavam com ousadia a mensagem de Jesus. Pedro e João, ao subirem ao templo para orar, encontraram um homem coxo de nascença e, em nome de Jesus Cristo, ordenaram-lhe que andasse. O homem, curado instantaneamente, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Este milagre atraiu a atenção de todos. Pedro aproveitou a oportunidade para proclamar novamente o Evangelho, atribuindo a cura não ao seu próprio poder ou piedade, mas à fé no nome de Jesus, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. O testemunho dos apóstolos era poderoso precisamente porque falavam do que haviam visto e ouvido. Não pregavam teorias ou filosofias, mas declaravam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sua mensagem incomodava profundamente os líderes religiosos, especialmente os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Pedro e João foram presos, mas mesmo diante do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, mantiveram-se firmes. Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O Sinédrio ameaçou-os e ordenou que não falassem mais em nome de Jesus, mas os apóstolos responderam: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Os eventos extraordinários que se seguiram à morte de Jesus, sua ressurreição, as aparições aos discípulos, a ascensão e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, estabeleceram os fundamentos do que viria a ser a fé cristã. A pequena comunidade de seguidores, que inicialmente parecia derrotada e dispersa após a crucificação, tornou-se uma força dinâmica que transformaria o mundo. Os discípulos, fortalecidos pelo encontro com o Cristo ressuscitado e capacitados pelo Espírito Santo, saíram de Jerusalém para cumprir a grande comissão, levando o Evangelho até os confins da terra. Esses primeiros cristãos enfrentaram perseguição feroz. Estevão tornou-se o primeiro mártir, apedrejado por testemunhar sobre Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, foi executado por ordem de Herodes Agripa. Pedro foi preso várias vezes. Paulo, que inicialmente perseguia os cristãos,
tornou-se um apóstolo após um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado na estrada para Damasco e posteriormente sofreu inúmeras privações e perseguições por sua fé. Apesar disso, ou talvez por causa disso, a mensagem cristã se espalhou rapidamente. Em menos de 3 décadas após a ressurreição, havia comunidades cristãs estabelecidas em toda a Palestina, Síria, Ásia Menor, Grécia e até mesmo em Roma, a capital do Império. O que explica esta expansão extraordinária? Sem dúvida, o compromisso inabalável dos apóstolos com o que haviam testemunhado. Eles não pregavam conceitos abstratos, mas proclamavam eventos históricos dos quais haviam sido testemunhas oculares. Como Pedro escreveu, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares de sua majestade. João, o último dos apóstolos originais, escreveu: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Esses homens e mulheres estavam dispostos a sofrer e morrer por sua fé, não por uma teoria ou filosofia, mas por eventos que testemunharam a morte, ressurreição e ascensão de Jesus e o subsequente derramamento do Espírito Santo. O legado desses eventos continua vivo até hoje. A fé cristã, que começou com um pequeno grupo de seguidores em uma província obscura do Império Romano, tornou-se a maior religião do mundo. A mensagem de Jesus, seu amor sacrificial, sua vitória sobre a morte, sua promessa de vida eterna, continua transformando vidas ao redor do globo. Pessoas de todas as nações, culturas e classes sociais têm encontrado esperança, propósito e redenção através do Evangelho que começou a ser proclamado naqueles dias extraordinários após a morte e ressurreição de Jesus. Os sinais sobrenaturais que acompanharam esses eventos, as trevas durante a crucificação, o véu rasgado, o terremoto, os sepulcros abertos, as numerosas aparições pós-ressurreição, a ascensão visível e o derramamento do Espírito no Pentecostes, não foram meros acessórios dramáticos. Foram manifestações do poder divino, confirmando a importância cósmica do que estava acontecendo, a redenção da humanidade e a inauguração de uma nova criação. Até hoje, o testemunho daqueles primeiros seguidores ressoa através da história. As palavras de Pedro diante do Sinédrio, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, tornaram-se o impulso que moveu gerações de cristãos a compartilhar sua fé, muitas vezes sob grande perigo e perseguição. A morte de Jesus não foi o fim da história, mas o início de um novo capítulo na relação entre Deus e a humanidade. O véu rasgado simbolizava o acesso direto a Deus, não mais mediado por rituais e sacrifícios. O terremoto anunciava uma revolução espiritual que abalaria os fundamentos do mundo antigo. Os sepulcros abertos prefiguravam a vitória final sobre a morte que Cristo conquistou. E assim, o que começou como o dia mais sombrio na vida dos discípulos, a sexta-feira da crucificação, transformou-se, através dos eventos assombrosos que se seguiram, na Boa Nova, que continuaria a ecoar através dos séculos. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e apareceu. Este é o fundamento da fé cristã, o evento central que divide a história humana e continua a oferecer esperança de transformação e vida eterna para todos os que creem. Os 7 acontecimentos assombrosos após a morte de Jesus não foram o fim da história, foram apenas o começo.